mas é uma instituição que está aí há 200 anos. Né? Então, ela viveu quantos governos? 50 governos, e nenhum deles foi capaz de destruir o Banco do Brasil. Então, eu tenho muito essa crença que uma empresa sólida, com resultados bons, o Banco do Brasil tem mais de 1,3 trilhão de sob gestão só na DTVM, só de dinheiro de clientes, asset under management, recurso de terceiros. Exatamente. Fora o que ele uma tem carteira de crédito que são mais de 800 bilhões, fora uma das maiores seguradoras do país, e enfim, é um banco extremamente sólido. Eu acho que na última década principalmente, a gente teve um ajuste de governança importante, e nas últimas conversas que a gente teve com o RI, com as pessoas responsáveis por fazer essa comunicação com os investidores, a impressão que eu tive é que a estrutura de governança do Banco do Brasil é melhor do que da maioria dos bancos privados do Brasil, e com resultados recorde, crescendo, né? Não só carteira de crédito, depósitos, a Basileia super saudável, dividendos crescentes, resultado crescente, lucro crescente. Eu não consigo imaginar como, né, que um governo consegue destruir um banco de 200 anos. Posso queimar a língua aqui, posso estar completamente equivocado, mas eu acho que muitas vezes o emocional das pessoas ele fala mais alto do que a própria operação da empresa. E as pessoas acabam punindo, né, algumas empresas com uma volatilidade muito acima da média, quando na natureza do negócio não existe esse risco traduzido. Exato. E aí, como é que a gente mitiga esse risco de um controlador destruir a empresa? Então, negócio, vou contar um segredo para vocês aqui, ó. Diversificação. É isso. No nosso fundo, o time aqui da Research, sou da Asset, então vou falar o que a gente faz no FIA, né? A gente pega, na verdade, as ideias geradas pela Research, né? Pega os principais nomes e embala no fundo e coloca. Mas o que a gente faz? A gente não tem mais de 10% do fundo em nenhuma ação e não tem mais de 30% em um único setor. Então, a gente está convicto que o Banco do Brasil é excelente, tal. Temos ação do Banco do Brasil, mas se a gente estiver errado, né, a gente precisa ter uma carteira, não pode ter 30%, 40% do fundo numa ação só. Tem gestora que já fez isso na história do Brasil, deu certo durante muito tempo, depois deu muito errado, né? A gestora, enfim, perdeu muito dinheiro sobre gestão, teve que refazer o negócio. Então, a gente aqui, como regra número 1 é não perder o dinheiro, como regra número 2 é não esquecer da regra número 1. Então, a gente precisa saber analisar, saber escolher bons ativos para que eles façam a nossa carteira rentabilizar, mas diversificar tanto nos nomes como nos setores para caso a gente esteja errado. Caso venha alguma coisa fora da expectativa. Quem esperava uma pandemia em 2020? A pandemia começou em 19 na China, né, mas tornou-se pandemia em 2020. Ninguém esperava. Então, você tem que estar preparado com o risco adequado a cada um dos mandatos para que você possa sobreviver e para que você possa ter uma história de 96 anos como a Rainha Elizabeth, 70 anos no mandato, 200 anos que é a história do Banco do Brasil, né? Porque para sobreviver não dá para você colocar todas as fichas e correr o risco de ser retirado do jogo, como teve um fundo, TT, uma gestora, né? TT o quê? TT, sei lá, alguma coisa. Um fundo. A gestora TT, é o Global Equities deles, né? Do Fraga Bahia, isso. Né? E que, poxa, montou uma posição muito, muito grande, estava ganhando 130%, mas num dia ou numa semana, perdeu 50% do patrimônio, quase R$500 bilhão, e saiu do jogo. Né? Então, é importante manter-se no jogo. Então, a análise é feita, a gente confia muito no Banco do Brasil. Se tiver volatilidade, a gente vai comprar mais, mas a gente não vai comprar mais de 10% para 30%. Né? A própria queda do papel faz ele vir para 8%, a gente adiciona os mais 2 ali, né? Para continuar na exposição em 10% do fundo. Então, é bastante importante. Essa é a nossa forma de gerenciar risco, não é? Deu volatilidade, o cara do risco vai lá, estourou o limite de VaR, zera. Não, aqui não é assim que funciona, né? No fundo alavancado, talvez precise dessa métrica. Como aqui a gente só investe o capital que tem, ou seja, long only, só compra, não tem alavancagem, a gente pode se dar o luxo de não ter stop, não temos stop. Nosso processo de gestão de risco passa principalmente por diversificação.
Eu queria só puxar 2 pontos. O primeiro é sobre se manter no jogo, porque eu acho muito importante isso. Muito, muito importante isso. Por que é tão importante o investidor entender qual que é o perfil dele? Né? Para se manter no jogo. Aquele investidor que ele é conservador e que não aguenta perder nada, se ele investir em renda variável, e a gente tem vários estudos que mostram que a renda variável ela valoriza mais que a renda fixa num prazo mais longo, ele vai sair no jogo, vai sair do jogo, porque não está no perfil dele. Ele vai pensar, não. Investir não é para mim e na hora errada. Investir não é para mim, eu vou parar. Bolsa é cassino. Então, tem que tomar muito cuidado com o seu perfil e a aderência do perfil ao portfólio, né? Porque investimento é um jogo de longo prazo, é tempo, é composto, é juros composto. E no juros composto, o principal fator é tempo. O Buffett ele não é incrível porque ele fez 20% em um ano. Quantas pessoas não fazem 20% em um ano? Tem gente que faz 50%, tem gente que dobra o capital. Não, eu postei no meu Instagram anteontem, o cara perguntou assim, quanto você tem de renda variável? Eu fui no Status Invest, quem não usa Status Invest é louco, statusinvest.com.br, dá um Google aí, na segunda tela, não sai daqui. Eu postei minha tela do Status Invest para mostrar quanto que eu tenho de ações e tal, né? Sem mostrar o valor, mas a composição da carteira, mas fica lá em cima. Rentabilidade no ano, acho que estava tipo 5%, o CDI tá mais, né? Eu estou melhor que o índice Bovespa, mas estou abaixo do CDI no ano. Só que no período todo está 448%. Aí o pessoal, 448%? Cara, no tempo é isso, né? Em tempos mais... Esse ano, estou ganhando 5%. Né? Eu não lembro o número, estou botando um número aqui mais ou menos de cabeça. Mas em 4 anos ou 5 anos, não sei desde quando minha carteira está cadastrada lá, que ele não puxa tão longo, né? Tá 448, alguma coisa assim. Então, 448, 10 mil virou 58 mil e poucos reais, né? Sim, e aí, só voltando... 4 mil, para não errar a conta aqui, 54.800 reais. Só voltando do Buffett, porque assim, o Buffett ele não é incrível porque fez 20% no ano. Ele não é incrível porque fez 20% em 5 anos. Ele é incrível porque ele fez 20% ao longo de 60 anos. 30 e poucos ao longo de 50, né? A consistência nos juros compostos é muito importante, né? Porque o meu objetivo de rentabilidade, obviamente, é bastante ousado. E eu não estou dizendo que eu vou fazer, não estou dizendo que eu vou cumprir, mas o meu objetivo de rentabilidade é 26% ao ano, né? E 26% ao ano em 30 anos... E aí o longo prazo vai dizer, né? Em 30 anos faz 1000 vezes o capital. Então, R$1.000 vira R$1 milhão. Só que em 10 anos faz 10 vezes o capital. Né? Então, a diferença dos 20 anos subsequentes é 900 e poucas vezes. E é isso que faz a diferença. Né? O longo prazo, a consistência é importante. No investimento, a consistência é importante. E se o cara sai do jogo, antes de chegar no longo prazo, no final das contas, você não vai colher o resultado. Né, o Buffett tem aí as centenas de bilhões, teria já mais de 200 bilhões se ele não tivesse doado metade ou mais da metade do patrimônio. Hoje ele tem essa fortuna justamente porque ele fez um resultado muito acima da média, mas não por 1 ano, não por 5 anos, nem por 10 anos. Ele fez isso durante 6 décadas. E isso faz ele ser, ou talvez não, né, o investidor mais bem-sucedido do mundo. Eu acho que as únicas pessoas que superam ele... Se ele não tivesse doado, acho que ninguém superaria, mas as únicas pessoas que talvez superem ele são empreendedores, né? Porque você tem todo o teu dinheiro concentrado em uma única empresa. Decuplicou. E acho que o Charlie Munger ele tem uma frase importante, né? Que ele fala assim, você não precisa ser muito mais inteligente do que a média. Tipo assim, basta você ser um pouco mais inteligente do que a média por um período longo de tempo. Né? E o que ele quer dizer com isso? Que se você tiver... 1%, 2% a mais do que o mercado durante 30 anos, né, por conta dos juros compostos que o Monte está falando, isso representa centenas de porcentos, né, milhares. Então, é isso, assim, acho que a volatilidade, voltando no assunto que a gente estava falando, né, aqui de eleição, acho que a volatilidade, embora seja reconhecida por muitas pessoas como risco, é muito mais uma oportunidade para você comprar preços muito baratos que vão compoundar durante muitos anos depois da eleição, né? E o que o Monte falou é verdade. Acho que as empresas que têm modelos de negócio verdadeiramente perenes e que têm vantagens competitivas sólidas, elas são agnósticas a governo. Né? 4 anos na vida de uma empresa que vai durar 100 anos não fazem diferença para o valor dela. E é isso, assim, em 100 anos,
seu dinheiro vai compoundar, né? Lógico, 100 anos aqui estou dando uma força de expressão, mas em 40 anos, seu dinheiro vai compoundar e essa diferença de 4 anos, mesmo que você tenha perdido, sei lá, 20% e tal, não faz diferença nenhuma, né? Eu acho que é isso. Aqui na Suno a gente segue essa filosofia, que é a filosofia dos maiores investidores do mundo. Então, a gente falou aqui do Warren Buffett, Charlie Munger, Howard Marks, todos esses caras seguem essa filosofia e entendem risco não como volatilidade, mas como a possibilidade de perda permanente de capital. E é isso que a gente, por exemplo, a diversificação que o Vitor estava falando é justamente para isso, para você minimizar a possibilidade de perda permanente de capital.